Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Um dos nossos seguidores, Adalvaci Medeiros, de João Pessoa, na Paraíba, fez uma solicitação de que eu falasse sobre o serviço de acolhimento institucional de criança e adolescente e o trabalho em rede. O que eu falo aqui nos meus vídeos, a experiência que eu conto, é de São Paulo, que é aonde eu trabalho. Apesar de eu morar no município próximo de São Paulo, o que eu conheço de rede estruturada é a do município de São Paulo. Mas o princípio do atendimento do SAICA, do Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente, é o mesmo e está lá baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Então ele fala do acolhimento, quando o direito da criança foi violado, o cuidado foi violado, né? Como, por exemplo, esses dias apareceu uma reportagem sobre um menino de 2 anos que a casa dele pegou fogo e ele se escondeu dentro da geladeira para poder se salvar. Ele estava sozinho, a mãe tinha deixado ele sozinho para ir numa festa. E ele só se salvou porque ele teve, não se sabe exatamente porquê, né? Aí depende no que você acredita, mas ele teve o bom senso de entrar na geladeira para conseguir se salvar. E os vizinhos conseguiram adentrar a casa, tirar ele de lá com poucos ferimentos. O que aconteceu? A criança foi acolhida num serviço de acolhimento, né, por abandono de incapaz. Então, nessa situação, esse é um dos exemplos, né? A gente tem tantos outros aí, questões de violência, questões de abandono. A criança está assegurado o direito de ser acolhida num serviço que cuide dela. E são esses serviços. A gente tem um modelo anterior ao ECA, que são os orfanatos, né? Que é aquelas grandes instituições, normalmente religiosas, normalmente vinculadas à Igreja Católica, ou a centros espíritas, que acolhiam as crianças, mas era um modelo de juntar todas as crianças uniformizadas, despersonalizadas, que o ECA veio para corrigir isso, num grande conjunto de crianças, e ali o princípio era a obediência, a alimentação, a educação, mas sem tratar o individual da criança. E mesmo nos serviços hoje, nos SAICAs, a gente ainda reproduz em muitos serviços esse modelo, né? De tratar, está acolhida aqui, está bem cuidada, eu estou dando alimentação, estou mandando para a escola e tá bom. Não, não tá bom. Porque a gente nunca pode esquecer que o princípio do atendimento da assistência social é a autonomia e também para as crianças e adolescentes. A gente educa os filhos, quando educa bem, para serem autônomos, para conseguirem fazer as coisas sozinhas, para tomarem conta da sua vida. Por que a criança, dentro de um serviço de acolhimento, não tem esse olhar? Precisa ter esse olhar. E aí, sozinho, o serviço sozinho, não vai conseguir construir essa autonomia com a criança, precisa do trabalho em rede. E temos muita resistência dos serviços de acessar esse trabalho em rede, de se preocupar com esse trabalho. A criança pequena precisa de outros cuidados e a autonomia dela é mais física, no sentido de aprender a controlar as necessidades fisiológicas para tirar a fralda, no sentido de aprender a comer sozinha, no sentido de ser alfabetizada, é por aí. Mas e o adolescente? Porque a criança pequena ainda tem uma possibilidade maior de ser adotada se não tem possibilidade de retornar à família. Mas o adolescente, normalmente, ele já não tem mais essa possibilidade. Na família da gente, a gente tem uma rede. Tem os pais que cuidam, né? Esse menininho de 2 anos que foi lá para o serviço de acolhimento, o passo seguinte é identificar se a mãe tem condições de recebê-lo de volta numa outra estrutura, com uma outra consciência de cuidado, ou se tem algum parente próximo que pode cuidar desta criança, né, que é a família extensa, ou se há uma outra possibilidade. Lá no desenrolar do processo pode surgir a perspectiva de
adoção, da criança ser colocada, de ser destituído o pátrio poder da mãe ou de qualquer outro familiar que possa aparecer e colocar a criança para adoção. É pequena? É provável que consiga ser adotada, né? E aí é um outro assunto que é a questão das adoções. Mas o adolescente, principalmente se ele já está há algum tempo dentro do serviço, essa possibilidade geralmente não existe de ser adotado. E aí a gente tem que se preocupar dentro do serviço de como vamos construir esta autonomia para esse adolescente, para que ele possa tomar conta da sua vida. Eu já falei muito no passado, né, nos meus grupos, da questão da redução da maioridade penal. Porque a gente pensa na maioridade penal como a questão de responsabilidade sobre os próprios atos, principalmente os criminosos, né, do adolescente, do jovem responder por atos infracionários. Então reduziu-se do 21 para os 18 e agora tem uma briga aí, uma conversa de reduzir para o 16. Só que a gente esquece de pensar o que isso impacta no serviço de acolhimento da assistência social. Quando o jovem saía do serviço de acolhimento aos 21, ele já tinha uma maturidade maior, uma estrutura, normalmente já tinha uma possibilidade de emprego, né, e já conseguia um pouco dar conta da sua vida. Claro que a gente sempre precisa de apoio, mas era uma outra condição. Aí reduziu-se a maioridade penal para os 18 e os serviços de acolhimento institucional de criança e adolescente atendem de 0 a 17 anos e 11 meses, ou seja, fez 18, tchau. Aqui em São Paulo a gente brigou muito e foram implantadas e agora está sendo expandida a República Jovem, que é principalmente voltada para os jovens que saem dos SAICAS, né, para ficarem até dos 18 aos 21, com uma estrutura. Então, normalmente são serviços para 6 jovens, masculinos ou femininos, num imóvel alugado, em que eles têm que cuidar do imóvel, fazer a própria comida, tem uma ajuda de custo da Secretaria de Assistência Social, existe uma verba, existe lá um responsável que faz o monitoramento, não fica ali no serviço o tempo inteiro, mas está ali acompanhando e é uma referência se aquele jovem precisar de uma orientação, de uma ajuda, de uma conversa, de algum encaminhamento, né? E é uma extensão do SAICA, do Serviço de Acolhimento. Mas é uma rede pequena ainda, e eu não sei como é que está isso nos outros estados, nos outros municípios. Mas é uma alternativa. E aí o que a gente vê? Falando do trabalho em rede. Se você tem um jovem de 17 anos, próximo de completar os 18, e você tem que mandar para a República, ele precisa ter, de alguma maneira, uma autonomia, uma possibilidade de autonomia financeira, mesmo que seja o mínimo. Então ele precisa estar trabalhando, estar estagiando em algum lugar, ter alguma remuneração para complementar essa renda dentro da República. E aí também tem que ser feito um trabalho no dia a dia com este jovem para ele entender que ele está saindo de um serviço de acolhimento que tem uma estrutura de atendimento para uma república que tem outra e que isso faz parte da sua autonomia. Então precisa ser trabalhado isso. E a gente vê na rede a solicitação de vaga para a república, para o jovem, porque está completando os 18 anos, né? E aí quando chega na hora, o jovem desiste ou ele não estava preparado para aquilo, é um choque. Por exemplo, a gente tem, eu estou hoje trabalhando num serviço que tem a central de vagas e que está trabalhando as questões de SAICA e de república, é até 21 anos. E aí foi pedido para a gente uma vaga para um jovem que iria fazer 18 anos no dia 9 de julho. Foi pedido antes do prazo, tem um prazo lá da portaria para pedir essa vaga, a gente conversou, foi pedido de novo e tal. Estendemos esse prazo, né, aumentamos um pouquinho para receber esse jovem, entendendo que isso lá no serviço de acolhimento, que isso lá no território, que pelo CREAS de referência, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que monitora esse SAICA, isso estava sendo trabalhado, beleza. Concedemos a vaga para ele ser transferido para a República. Depois da vaga concedida, todos os trâmites, documentação, o que aconteceu?
cancelaram a vaga porque diz que o jovem recusou. Então a gente percebe que o trabalho não foi feito. Nem o trabalho em rede, nem o trabalho individual com este jovem, para que ele entendesse esse encaminhamento. A gente vê muitos saindo de SAICAS, do serviço de acolhimento, jovens completando os 18 anos, que não tem sequer o CPF, que não tem a carteira de identidade, que não tem o título de eleitor, porque o serviço não se preocupou em articular este trabalho, estava ali preocupado só com o seu trabalho do dia a dia, sem se preocupar com o conjunto maior da autonomia desse jovem, com o trabalho em rede. A gente não vê muita discussão de casos em rede a respeito destes jovens. Às vezes, uma criança, uma adolescente, ela não está adequadamente adaptada a um serviço, mas tem outro no mesmo território, porque tem as questões de jurisdição judicial também, tem outro serviço que ela se adaptaria mais, mas não é feita a conversa. Às vezes a gente pede, recebe muito pedido de reordenamento na rede, de SAICA para SAICA, sem uma justificativa, é só porque esse sujeito está dando trabalho e eu quero tirar ele do meu serviço. E o trabalho em rede? E a articulação? E a preocupação com a autonomia desse jovem? Como que esse trabalho foi feito? Então a gente precisa pensar muito nesses serviços de acolhimento, principalmente com criança, adolescente, jovem, neste trabalho de rede, da estrutura que a gente está criando para esse sujeito acolhido, né, para ele poder ter um respaldo da sociedade, para ele poder ter uma referência, porque o serviço de acolhimento, o SAICA, ele tem um tempo de contrato. É um serviço parcerizado, né, e que não vai durar a vida inteira, pelo menos não a vida inteira daquela criança. Ele tem um prazo. Pode ser trocada a organização social, pode ser fechado o serviço por questões de imóveis, e a gente precisa se preocupar em trabalhar este acolhido dentro do serviço para que ele possa enfrentar essas mudanças, para que ele possa se sentir respaldado. Eu tive a felicidade de trabalhar 3 anos com o serviço de acolhimento institucional de criança e adolescente e eu tenho até hoje contatos e histórias de crianças, de jovens que foram ali acolhidos e que estão tomando conta da sua vida. Seja porque foram adotados, seja porque saíram com 18 anos com alguma possibilidade de emprego, de estágio, porque o serviço trabalhava muito a questão de fazer parcerias com empresas para o primeiro emprego, para o jovem aprendiz, para essas oportunidades e acompanhava esse monitoramento, seja porque o serviço se preocupava em ter uma rede de referência depois para esse jovem, se ele não tem família, ele tinha um apadrinhamento, ele tinha alguém de referência. E mesmo nós que trabalhávamos e não éramos necessariamente a referência direta, ainda mantivemos contato, porque tinha essa cultura dentro do serviço. Infelizmente, isso não é uma prática geral. Isso é muito pontual. Então, quem trabalha com serviço de acolhimento de crianças, adolescentes, jovens, precisa estar muito atento para este trabalho em rede, porque a autonomia, ela implica ter encaminhamentos, ela implica ter possibilidades, ela implica ter referências para que a pessoa possa se pautar, né? E não dê esse desespero, porque com 18 anos ninguém está pronto para ser autônomo e cuidar da própria vida, isso nem emocionalmente, nem psicologicamente, nem financeiramente. Então precisa ter este trabalho em rede que dê um respaldo, que pegue pela mão para que não aconteça o que normalmente acontece, que é os nossos jovens saírem com 18 anos do serviço de acolhimento, entrarem no centro de acolhida de adultos e ficarem o resto da vida e nunca conseguirem conquistar esta autonomia, nunca conseguirem tomar conta da própria vida ou ver perspectivas para isso, né? O nosso objetivo de trabalho da assistência é criar mecanismos de autonomia, é dar possibilidades. Então, reflita, você que trabalha, especialmente quem trabalha em SAICA, quem trabalha com esta rede de atendimento de criança e adolescente, é muito importante que você conheça aí no seu bairro, onde está estabelecido o seu serviço, que possibilidades tem. Um curso, às vezes, numa igreja,
que não é nada, né? A minha filha fez curso de artesanato na igreja, você fala assim, vai fazer o quê? Ela aprendeu a fazer flores, ela aprendeu uma série de coisas. Ela vive disso, ela lida com isso? Não. Mas serviu para socializar, serviu para conhecer outras pessoas, outras possibilidades, para expandir horizontes, até para saber que não é com o artesanato que eu quero lidar, não é com a música, a gente tem que dar possibilidades. E isso é estabelecer uma parceria com a rede do bairro, com a igreja, com os outros serviços da rede, sejam eles institucionais ou não, sejam eles parceiros públicos ou não, né? Pode ser uma iniciativa privada, mas que pode dar possibilidade alternativa para este jovem, né? Para essa cultura da rede e esse acesso à rede para ele poder conquistar a sua autonomia. Então pense nisso, reflita como é que está aí dentro do seu serviço esse trabalho em rede, se vocês já mapearam toda a região, todas as possibilidades, se vocês já levantaram possibilidades de apadrinhamento para essas crianças, adolescentes e jovens que estão dentro do serviço, e você vai ver que com esta estrutura vai impactar muito positivamente no serviço, porque você vai criando possibilidades e vai criando também no acolhido uma cultura de pertencimento a um lugar, a uma região, a outras possibilidades que ele possa acessar. Obrigada aí a Dalvaci pela sugestão, espero que tenha contemplado, espero poder voltar neste assunto em outro momento. Se você quer que eu fale de alguma coisa, faça como ele, entre em contato com a gente que a gente vai se esforçar bastante para poder atingir a sua necessidade, a sua sugestão, tá bom? Eu sou a Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve!